A forma como você narra e enxerga a realidade que você vive é um dos maiores fatores do porquê você não está tendo os resultados que você quer ter. Nesse vídeo eu vou te mostrar como reverter isso através do seu mapa astral. E calma, é de um jeito que você nunca viu. E talvez você nem vai precisar fazer seu mapa astral. Talvez com poucas informações você já vai conseguir colocar em prática o que eu vou te falar aqui, então fica até o final. Eu sou astróloga investigativa e eu investigo padrões de comportamento, padrões de relacionamento. Eu busco entender no seu mapa astral o que realmente está te fazendo travar. Porque às vezes você fala, poxa, eu quero, sei lá, subir de cargo, porém o meu problema está na minha comunicação. Eu quero ganhar mais. O meu problema está porque eu não estou conseguindo trabalhar mais. Na minha agenda já não cabe mais ninguém. Então, como é que eu vou ganhar mais? Eu vou ter que subir o preço do meu produto, por exemplo. E aí você acha que o seu problema está nessa realidade. E através do seu mapa astral, eu te mostro que não. Isso é a ponta do iceberg, isso é o sintoma, isso é o que está aparecendo para você. Mas no seu mapa a gente consegue entender qual é a raiz disso. Que sim, pode ter sim relação com o que você já está percebendo e outras coisas a mais. Porém, nesses meus atendimentos de mentoria de DNA, de consultas astrológicas e até de mapa natal em PDF que eu faço também, eu percebo que mesmo a pessoa sabendo a raiz do problema, mesmo a pessoa tendo até ferramentas e orientações para resolver aquilo, muitas vezes ela não consegue resolver. Mesmo a pessoa sabendo, percebendo, ela não consegue resolver. Porque o ponto não está somente em perceber. O ponto está em decidir, em tomar uma atitude, em agir. Porque quando a gente percebe algo, não necessariamente aquilo nos transforma. Não necessariamente a gente faz algo com aquilo. Então, nem sempre as pessoas, elas utilizam aquelas percepções. E isso é o que mais tem, gente. É gente que está o tempo inteiro querendo perceber mais, perceber mais, perceber mais. E não faz nada. Não são pessoas que estão ali sem buscar autoconhecimento, são pessoas que buscam até demais autoconhecimento, são pessoas que vivem, passam o dia buscando vídeo, buscando livro, querendo leitura de mapa, fazendo terapia, para entender o que se passa na vida dela. Só que muitas vezes ela já entendeu, muitas vezes ela já recebeu a informação que é capaz de mudar aquela realidade. Porém, ela não consegue mudar. Que já começa o tema do vídeo, ela não consegue mudar porque às vezes a própria narrativa dela de vida, a forma como ela conta a vida nossa, eu já tentei tantas coisas e nada resolve. Essa semana eu atendi uma pessoa e ela me falou assim, eu já tentei de tudo e nada resolve. E aqui eu tô com a esperança de que você vai me ajudar. Só que foi o que eu falei com ela, se a crença dela é de que nada resolve para ela, é assim que vai ser sempre. É assim que vai ser sempre. Ela vai estar sempre ali, não, aquilo ali vai me ajudar, eu estou com esperança de que aquilo ali vai me ajudar, mas no fundo, ela acredita que nada é capaz de resolver o problema dela. E é assim que ela vai contando a própria história. Uma mulher que tenta, que busca, mas nada resolve. E não é por maldade, não é porque ela é uma pessoa ruim ou porque ela quer ficar nessa. Não, é porque ela foi programada para viver aquele enredo. E aí, quando você vai puxar na vida dela, por que ela vai viver aquele enredo? Porque ela se vê como essa mulher, talvez, guerreira, essa mulher que precisa viver esses padrões que ela está vivendo, precisa viver esses padrões de relacionamento, de trabalho, para perpetuar aquele padrão ali da família. Então, se por acaso ela vai, percebe, decide, muda aquela situação, aquele padrão é rompido. E muitas vezes ela não pode romper aquele padrão. Porque romper aquele padrão vai causar falta de pertencimento, ela vai se diferenciar da família. Não é muito fácil, porque quando você está programada para ser alguém, você foi programada pelas coisas que você viu, pelas crenças que você criou ali na sua infância e adolescência, você passa a vida achando que é aquilo ali, ponto. Para tirar aquilo ali da sua cabeça não é tão rápido. A forma como você enxerga, narra e vive a sua realidade tem a ver com a sua autoimagem, tem a ver com o que você enxerga em você, tem a ver com as crenças que compõem quem você é. E o seu mapa astral, ele tem tudo isso condensado em todas as casas, planetas, aspectos. Vou te dar um exemplo. Você já reparou uma pessoa, quando ela tem uma autoimagem saudável, ou seja, ela se enxerga de uma forma muito saudável, de uma forma autoconfiante, ela é aquela pessoa que você conversa e ela fala assim, poxa, eu tenho certeza que o que eu quiser eu vou conseguir. Ela é aquela pessoa que você sente que ela tem aquela energia, aquela postura de vencedora. E aí você olha para outra pessoa que não está tendo os resultados que essa outra pessoa está tendo
E aí você consegue comparar. Aquela outra pessoa tem uma energia de insegurança demais, timidez demais. Não que a outra não tem, só que a outra ela não deixa, a autoimagem dela é programada para, independente das circunstâncias, a gente vai vencer. Independente das circunstâncias, cabeça erguida. E a outra, ela já está acostumada a ter uma autoestima, né? Uma autoimagem. A imagem que ela tem sobre ela é muito negativa. Ela acha que nada ela dá conta, ela acha que nada vai ser possível para ela, ela acha que tudo é mais difícil para ela. Ela acha que ela realmente, por mais que ela tente, ainda é difícil, que para conquistar o que ela quer, ela vai ter que batalhar muito, enquanto a outra acha que sim, vai ter que batalhar, vai ter que se esforçar, mas não vai precisar sofrer tanto como essa está sofrendo. Em relação a isso, eu tenho um exemplo muito pessoal para compartilhar. Eu tenho uma irmã mais nova e é nítido assim, a diferença entre nós duas nessa questão de autoimagem. Hoje em dia, eu venho trabalhando a minha autoimagem. Mas a minha irmã, desde nova, o diálogo interno, que é um ponto que a gente vai falar muito aqui nesse vídeo, o diálogo interno que ela cultiva, as coisas que ela escutou na infância, as experiências que ela teve, a forma como ela lidou com as experiências que ela teve, foi muito diferente da forma como eu lidei, da forma como eu me enxerguei. E o nosso mapa ele vai revelar isso, né? Claramente. Então eu vejo uma diferença discrepante e é até interessante porque ela se torna referência para mim. Ela é mais nova, 4 anos do que eu, mas onde ela chega, sempre foi assim, desde pequena. Ela chegava de nariz em pé, ela tinha o prazer de entrar nos lugares. Minha mãe também é assim. Ela tinha um prazer de entrar nos lugares, de cabeça erguida, e ninguém sabia ali se ela estava passando por um problema ou não. Ela entrava de cabeça erguida, sentava, cumprimentava todo mundo, se tivesse que cumprimentar, e já eu era totalmente diferente. Eu era aquela pessoa que a gente ia num restaurante, era um sufoco, porque eu queria sentar sempre próximo ao banheiro. Porque se eu tivesse que ir ao banheiro, eu não precisava andar, desfilar no lugar o tempo todo ali, né, até chegar no banheiro. Então, eu já sentava próximo ao banheiro, justamente para não ter que andar, para que ninguém me visse, porque eu achava que, se as pessoas me vissem, elas iam me criticar, elas iam ver defeito em mim, e por aí vai. E já minha irmã e minha mãe, não. Elas chegavam e eu acho que elas não paravam nem para pensar nisso. E eu já ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou chegar no lugar? Então, isso vem muito de uma autoimagem negativa que eu construí. E pela forma que eu experienciei a vida, pelas respostas que eu dei para a vida, pelas coisas que eu escutei, enfim, várias coisas que o nosso mapa mostra e nos ensina a resolver, tá? Porque o nosso mapa, gente, ele sempre vai ter o lado sombra que você pode seguir, por exemplo, que foi durante muito tempo eu segui o lado sombra do meu mapa, e o lado luz, como reverter isso, como resolver isso. Então, eu lembro também de outra situação muito interessante, engraçada, de olha como a nossa autoimagem, ela nos prejudica. A nossa autoimagem, quando ela está, né, negativa, tóxica, vamos dizer assim. Eu fazia cursinho, e o cursinho era assim, lá onde o professor ficava, era uma sala de 400 alunos. Então, ele ficava lá no fundo, a porta estava lá no início, e o corredor era imenso, e eu queria sentar na frente para ficar perto do professor. Então, eu tinha que passar, andar, até chegar. Eu chegava sempre muito mais cedo, acordava mais cedo para pegar os primeiros lugares, para chegar lá na frente. Se eu demorar a chegar, eu achava o lugar na frente? Até achava, só que eu ia ter que passar por todo o corredor, todo mundo ali no cursinho ia me ver. E eu achava que eu, né, era o centro das atenções, que quando eu passasse, todo mundo ia ver e me criticar. E durante esse período de cursinho, eu tinha cálculo renal. Então, prender xixi não era uma coisa bacana. Só que nesses momentos de aula, quando eu tinha muita vontade de ir ao banheiro, eu não ia. Eu não ia, e isso agravou muito essa questão do meu cálculo renal, porque eu não ia no banheiro, porque para eu ir no banheiro eu tinha que sair lá da frente, andar todo o corredor e ir na porta. Então eu não ia. E eu ficava assim, eu fiquei anos assim, sem ir ao banheiro, só ia ao banheiro quando dava o intervalo, e olhe lá, porque eu tinha que calcular quanto tempo eu ia gastar para ir no banheiro, que era longe da sala, para voltar, que o intervalo era curto. Então, assim, isso é o mínimo. Com certeza você tem várias histórias de coisas onde a sua autoimagem negativa, ela te trouxe muitos prejuízos, né? Não só em relação a isso, em relação a várias outras coisas, em relação ao relacionamento. Quantas pessoas têm uma autoimagem tão negativa de si que acham que todo homem que elas vão se relacionar são homens casados, são homens comprometidos, são homens indisponíveis. Não é que elas desejam isso. Nem sempre a autoimagem ela está revelada. Nem sempre é aquela coisa. No meu caso, o que eu estou contando aqui para você estava revelada. Eu, de fato, me sentia tão mal, e
com a minha aparência, com quem eu era, que eu já sabia, estava muito claro para mim que eu não queria ser vista, por exemplo. Mas tem casos que a gente não sabe. Está muito no nosso inconsciente, está muito assim, bem escondido, e a gente não percebe que aquilo ali é a nossa autoimagem. Uma autoimagem muito negativa, com muitos padrões que a gente não percebe. Você está ali falando, não, eu mereço o melhor, eu mereço um relacionamento maravilhoso. Porém, a sua autoimagem, a sua real autoimagem, o conceito que você tem sobre você é totalmente discrepante daquilo que você diz que quer. Quero dizer é que a sua autoimagem, ela cria narrativas que vão criar resultados. Você tem uma autoimagem sobre você e você acredita que você, no fundo ali, você acredita que você não pode ter relacionamentos saudáveis. E aí você vai criar uma narrativa baseada naquilo, vai topar, vai ter resultados, né? Vai topar com homens que vão realmente confirmar aquela narrativa e isso vai se retroalimentando, porque você vai lá, tem uma experiência negativa que alimenta aquela crença inicial, que alimenta aquela autoimagem, e aí cada vez mais aquilo vai ficando mais fortalecido. Então a gente tem que interromper esse ciclo. Uma coisa muito importante que eu quero que você leve desse vídeo é que essas narrativas construídas baseadas na sua autoimagem, elas não são verdades absolutas. Quer ver uma narrativa que eu tinha muito forte, que demorou anos para eu me desvincular, né, para eu me desvencilhar dessa narrativa? Era a narrativa de que eu só seria vista, eu só seria alguém, eu só teria valor se eu fizesse medicina. Então, eu passei 7 anos tentando medicina. Eu parei durante um tempo e depois eu voltei, porque eu voltei para essa ideia de que não, tá vendo? Não tem jeito. Se eu quiser ter valor na sociedade, se eu quiser ser vista, se eu quiser ser alguém, eu tenho que fazer medicina. Mas essa narrativa era uma narrativa minha, foi construída por mim? Não, eu peguei emprestada. A minha avó, ela sempre falava, Maria, você tem que fazer medicina. Nós somos pobres. Então, olha só a narrativa, nós somos pobres, é um decreto. Não é assim, nós estamos pobres, não, nós somos. Essa questão de eu sou é muito forte. Cuidado com o que você diz, eu sou, é muito forte, tá? Até na Bíblia tem uns pontos que a gente consegue tirar dessa ideia de eu sou, o quanto isso é forte. E a minha avó falava, nós somos pobres, a gente não pode escolher. Nós não podemos escolher porque somos pobres. E você tem que fazer medicina, porque é a única chance. Ela sempre falava, para o pobre só tem 2 caminhos, ou é medicina ou é a pobreza. Ou é o concurso ou é a pobreza. Você escolhe qual você quer. Se você for para qualquer outro trabalho, qualquer outra coisa, você vai ficar pobre. Você quer viver a vida que eu tive? Você não quer. Então, vá por esse caminho. Mas, claro que naquele momento eu era muito imatura, inconsciente, queria a validação. Porque se eu não reconheço valor em mim, se eu não sei que eu sou bom em algo, que eu posso mudar esse jogo, eu vou querer a validação daquelas pessoas. Então, eu queria muito a validação da minha avó, porque ela acreditava muito em mim. E eu fui tentar medicina, por anos. E eu sempre me imaginava tentando medicina, não pela profissão em si, que inclusive é uma profissão que encaixa muito no meu mapa, mas não pela profissão em si, mas pelo status que eu ia ter. Poxa, você é muito mais vista. Eu ouvia muito isso, né? Ai, quando a pessoa é médica, onde ela chega é diferente. E olha só, eu tinha problema em chegar nos lugares. Então eu pensava, se eu chego num lugar e eu sou médica e todo mundo sabe, eu não vou nem precisar ter vergonha, eu vou desfilar. Então eu estava construindo a minha narrativa com base nisso. O meu valor está no que eu vou fazer. O meu valor está na profissão que eu vou seguir. Só de eu falar que eu fui aprovada já está suficiente. Então, eu tinha muito isso na cabeça, que o meu valor estava muito nisso. Isso não é uma verdade absoluta. Isso é uma verdade que eu peguei emprestada e tornei na minha vida durante 7 anos como uma verdade absoluta. Até que eu entendi, fiz o meu mapa e entendi que existiam outras áreas e que eu poderia ir para outras áreas. Só que, mesmo sabendo, não foi tão fácil, que foi o que eu falei com vocês. Mesmo quando a gente sabe que aquilo ali não é uma verdade absoluta, tem todo um trabalho por trás para parar de ter essa validação, para parar de realmente se importar, para parar de realmente agir como uma pessoa que, de fato, acredita que só vai ter valor se fizer a faculdade X ou Y. Já fica de exercício. Começa a entender o que você acredita. Quando você está tendo dificuldade no trabalho, nossa, eu nunca passo de X reais por mês. No que você acredita? Porque até isso faz parte do que você acredita, faz parte da sua narrativa, faz parte da sua autoimagem. Nossa, eu acredito que não dá para passar desse valor. Por que não dá para passar desse valor? Porque na minha família eu nunca vi ninguém passar.
Então, para mim, não é possível, não está dentro das minhas possibilidades, não foi implementado dentro da minha narrativa de vida. Então, comece a perceber de onde vem essa ideia, como essa ideia está sendo arquitetada na sua vida e como você está agindo conforme você acredita nisso. Assim, a saída mais eficiente que eu achei, apesar de já ter feito várias outras técnicas, por exemplo, de afirmação e coisas nesse sentido, foi entender o meu mapa. E olha, por isso que eu falei com você que às vezes você não vai precisar nem fazer seu mapa completo. Se você souber seu sol, que é o seu signo, né? Quando você fala assim, sou canceriana, esse é o seu sol. Se você souber seu sol, sua lua, seu ascendente, já está de bom tamanho. Eu lembro que, já até fiz um vídeo sobre isso, quando eu descobri meu ascendente e que falava que eu poderia trabalhar com comunicação, que eu poderia me comunicar, aquilo ali já mudou algo dentro de mim, porque eu passei a acreditar fielmente que aquilo era verdade. Não sei vocês, mas eu gosto de ver o mapa como um presente que Deus nos deu. Então, é algo que Deus fez, é algo que Deus nos entregou ali de presente. E se Deus diz que eu sou essa pessoa através do meu mapa, é porque eu sou. Deus não mente. Então, se Deus está colocando ali que eu tenho essa possibilidade de ser essa pessoa, eu sou essa pessoa. E o que eu preciso fazer para me tornar ela? Então, a minha narrativa já muda. E eu tenho um ascendente em Gêmeos. E antigamente, assim, bem atrás, eu utilizava esse ascendente no modo sombra, porque a gente está sempre expressando o nosso mapa. Só que, às vezes, numa narrativa negativa, vendo, por um lado, né, uma autoimagem super negativa, depreciativa, enfim. Sempre via memes de Gêmeos falando que Gêmeos era falso, era fofoqueiro, e eu me conectava com essa ideia. É tanto que a minha mãe falava, nossa, você tem que ser jornalista, porque você dá notícia de tudo. E eu, às vezes, falava, nossa, eu sou muito fofoqueira, né? Eu descubro uma coisa aqui, eu conto, aí eu converso, eu fofoco, e etc. E eu pensava assim, nossa, eu converso pelos cotovelos, e era uma conversa sempre muito superficial. Até que eu entendi esse ponto e eu comecei a falar, não, tem um ponto positivo aqui. Eu não preciso ser essa pessoa que fica conversando pelos cotovelos, enfim. E aí eu comecei a afirmar para mim, não, eu sou uma pessoa que a minha comunicação ela é inteligente, a minha comunicação ela é interessante. E eu comecei a mudar em pequenos passos possíveis. Tá, se eu acredito, se o meu mapa fala que eu sou isso, como que eu posso colocar isso na minha vida? Então eu passei a querer ler, que era uma coisa que eu fazia muito na minha infância e na minha adolescência, só que eu me perdi, assim, né? Eu parei com essas práticas, diversas situações foram acontecendo, eu fui para o meu lado super sombra do mapa, e aí eu falei, não, peraí, eu vou voltar a ler, eu vou voltar a escrever no meu diário, que é uma prática que eu chamo de manuscrito diário, que é uma escrita terapêutica que eu faço. Então, eu comecei a voltar a fazer coisas que eu gostava, porque antes eu estava muito no lado de só sair e conversar com pessoas e ficar fora de casa, enfim, que é um ponto que pode ser positivo, a depender de como você faz. Só que eu estava muito nesse lado e não estava aproveitando o meu lado positivo. Eu falei assim, nossa, tanta coisa boa e eu não estou aproveitando. E como eu estava no fundo do poço, eu me agarrei a isso e foi isso que eu comecei a fazer. Eu vim para o YouTube e comecei a ver vídeos sobre vários assuntos que eu gostava e isso começou a me transformar como pessoa. Então, olha só, eu mudei minimamente um ponto na minha narrativa. Eu parei de ser aquela pessoa, eu decidi, não só percebi, eu não só li uma informação no meu mapa e ficou por isso mesmo. Eu não era astróloga ainda, tá? Então, eu decidi que aquilo ali seria, sim, eu seria, sim, aquela pessoa. Eu iria agir como aquilo ali estava mostrando que eu tinha que agir. Então, eu acreditei que aquilo, sim, era uma verdade absoluta, que eu era uma pessoa comunicativa, etc., que poderia até trabalhar com isso. Então, aquilo ali se tornou a minha nova narrativa, porque aquilo ali transformou, eu fui transformando a minha autoimagem com base naquilo. Eu comecei a me enxergar como essa pessoa que se comunica muito bem. Até hoje, eu fico trazendo isso. Eu vou mostrar para vocês as minhas afirmações baseadas no meu mapa. Até hoje, eu trago essa informação. Nossa, eu me comunico bem. Nossa, é verdade? Tá bom, tá ruim, não importa. O que importa é que eu já estou colocando isso para fora. E cada vez que eu faço, eu quero fazer mais. E cada vez que eu faço, eu quero melhorar mais. E assim, os meus resultados melhoram. É muito mais fácil você afirmar coisas sobre você quando você tem uma certeza absoluta. Se você olha para a sua conta bancária e você vê 10 mil lá, não é muito simples você falar, eu tenho 10 mil? É muito fácil, porque você está vendo. Então, o mapa, ele trouxe essa... Eu preciso, né? Eu sou taurina, eu preciso de estabilidade. Tem Mercúrio em touro, então eu também preciso de algo concreto. Eu preciso sentir que aquilo ali é real. Não adianta falar para mim, afirma que você é milionária. Para mim,
Não é assim que funciona. E talvez para você também seja assim. E mesmo se você falar, não, Malu, de outro modo também funciona para mim, faça com o seu mapa, você vai ver que vai ser muito mais simples de você afirmar uma coisa que já está dentro de você. É como se fosse uma faísca pronta para virar uma labareda dentro de você, de incendiar quem você é de uma forma positiva. Só está faltando você ativar aquilo ali. Foi o que aconteceu quando eu descobri essa questão do meu ascendente. Já existia dentro de mim, então foi muito fácil ativar aquilo, porque já estava ali. O interessante é que o seu mapa natal, ele não tem somente Sol, Lua e Ascendente, que são pontos extremamente importantes, que tem vários planetas, várias casas, cada casa simboliza um ponto. Então, por exemplo, a casa 2, ela fala sobre autoestima, o valor que você acredita ter e que você pode gerar recursos com isso. Então, por exemplo, eu tenho a casa 2 em Câncer. Eu pensava muito assim, de um modo inconsciente, tá? Eu não percebia que eu tinha essas crenças e a minha autoimagem estava muito baseada nisso. A crença mor ali dessa casa 2 no lado sombra era de que eu dependia das pessoas, de que eu não conseguia me sustentar sozinha, eu não ia conseguir me sustentar sozinha, então era isso que acontecia. Sempre que eu tentava me sustentar sozinha, algum problema acontecia, eu precisava pedir um dinheiro emprestado, eu precisava pedir socorro para alguém. E por ser em Câncer, estava muito ligado também à ideia de que se eu paro de precisar, as pessoas vão parar de cuidar de mim. Porque quando eu recebia dinheiro delas, era uma sensação de que eu estava sendo cuidada, eu estava sendo vista. E isso, mesmo antes de ser astróloga, quando eu tinha um problema com trabalho, com rotina de trabalho, com colegas de trabalho, e que eu passava algum sufoco e eu comentava com alguém próximo, eu recebia muito acolhimento. Então, olha os benefícios secundários que um problema tinha, e que um benefício secundário, você pode ter vários benefícios secundários nos seus problemas, tá? É por isso que eles não somem. Então, era essa narrativa, nossa, eu quero ser cuidada, eu sinto que eu não sou amada. Eu sinto que só quando eu estou doente ou trago algum problema de trabalho é que as pessoas me escutam. Então, é isso que eu vou fazer. A minha autoimagem mostrava justamente isso. Eu era uma pessoa dependente, uma pessoa que, quando um problema surgia, aparentemente, eu parecia ser aquela pessoa que resolvia tudo, mas, no fundo, eu queria correr para o colo de alguém para resolver. E os meus resultados eram condizentes com essa autoimagem, com a forma como eu me via. Às vezes, não era nem como as pessoas ao meu redor me enxergavam, mas era como eu me enxergava, e é isso muda tudo. Isso é o ponto crucial. As pessoas podem te enxergar como uma pessoa X ou Y, mas se você não se enxerga, as pessoas podem te enxergar muito, muito bem ou muito mal, mas se você não se enxerga... Uma das afirmativas que eu criei para essa casa 2, tá? Vou falar por alto aqui, que eu tenho várias que eu faço todos os dias, e é gostoso de fazer, porque não fica algo mecânico, porque eu sei que é algo real, eu sei que é algo que é meu, que faz parte de mim. Eu até anotei aqui para não esquecer. Eu posso prosperar, crescer financeiramente e profissionalmente e mesmo assim ser amada e cuidada. E é isso que tem acontecido. Até mesmo quando eu comecei a me relacionar com meu noivo, né? Ele é muito bom com finanças, ele é muito bom com essa parte financeira. E eu tinha, antigamente, não faz mais parte de quem eu sou, eu tinha problemas com essa parte. E eu percebi que muitas vezes eu me deixava ter problemas financeiros para pedir ajuda para ele. Ah, me ajuda aqui. Ah, é porque eu não sei. Ah, resolve aqui para mim. E claro que ele pode continuar sendo útil nesse ponto, eu posso continuar pedindo auxílio dele, mas não da forma que era antes. Porque da forma que era antes era, eu não dou conta, cuida para mim, resolve para mim. Agora não, agora eu sei, mas eu estou te pedindo ajuda, eu estou te pedindo apoio. É diferente. Então, hoje é muito isso. E é interessante que quando você começa a se ver dessa forma, você começa a ver nos mínimos detalhes isso acontecer. Então, no mês que eu mais faturo, eu vejo que é o mês que eu estou mais me sentindo amada, cuidada. E, assim, as pessoas nem sabem, mas é o mês que eu mais estou me sentindo. Por quê? Porque é algo que eu acredito. É como eu enxergo, é como eu vejo as coisas. E antes eu enxergava assim, meu Deus, eu não posso ganhar muito inconsciente. Eu fui entender isso depois que eu trabalhei as questões do meu mapa. Só que, além de tudo isso, o seu cérebro, o seu inconsciente, ele precisa de comprovações novas. É como se ele estivesse sentado falando assim, minha filha, você não dá conta de se sustentar. Foi o que eu construí durante muito tempo, foi esse pensamento, essa autoimagem, essa narrativa. Eu não dou conta. E sempre que eu pensava, eu falava, não, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta. Só que no final, eu ia lá e pedia socorro. Então, eu estava confirmando que, de fato, eu não dou conta, que eu sempre ia ter que pedir socorro. Então, quando eu começo a falar,
eu posso prosperar, eu posso crescer e mesmo assim ser amada, cuidada, enfim, ele vai falar assim para mim: não, quero ver você me provar que isso é verdade. Isso não vai acontecer. E aí eu tenho que mostrar como. Aí eu passei por situações onde eu queria pedir socorro, eu queria pedir ajuda, e eu falei: não. Por quê? Porque eu dou conta de prosperar, eu dou conta de me sustentar, e não é porque eu queria ser autossuficiente, é porque naquele momento eu precisava mostrar para o meu inconsciente, para minha narrativa antiga, que de fato eu dava conta. E nem precisa ser coisas grandes assim não, tá, gente? Porque esse ponto já é um ponto muito mais difícil de fazer. Não é tão fácil. Mas, por exemplo, na questão do ascendente. Quando eu entendi que eu tinha esse ascendente, aí a minha narrativa antiga, né, o meu velho eu, falava assim: não, mas você não tem o que conversar. Você só fala de coisas superficiais, fofoca de famosos, só isso que você sabe conversar. E aí eu precisava provar para ele que não, aquilo ali era o passado, era como eu era antes, que agora não, agora eu já estava vivendo outra realidade. E aí eu tinha que ter esse diálogo interno, que ele é muito importante. Do mesmo jeito que essas ervas daninhas, né, que eu chamo de pensamentos ervas daninhas, que é aquele pensamento que vem e fala: não, você não vai dar conta, você tem que ter um pensamento muito mais forte que fala assim: não, peraí, eu gosto muito de fazer isso. Essa pessoa que não dava conta era minha versão antiga. Ela realmente não dava conta, ela realmente era assim, assim, assim. Mas agora ela não é mais assim. E aí eu mostrava: não, olha só, hoje eu estudei, hoje eu li. Isso na época, né? Hoje eu vi vários vídeos. Isso a minha versão antiga não fazia. Então você começa a dar pequenas comprovações de que aquilo ali está sendo modificado para você. Eu gosto de falar que são pequenos passos possíveis. Eu não gosto de pensar em coisas muito grandiosas, porque a gente tem que conseguir ir colocando tijolo por tijolo. Eu gosto de uma frase de Clarice Lispector, e eu falo ela sempre para as minhas clientes, né? Eu não lembro exatamente como ela é, mas a ideia é: cuidado quando você for retirar um defeito, porque às vezes esse defeito sustenta todo o seu edifício, e aí esse edifício vai por água abaixo, né? Ele vai desmoronar. Então, quando você começar a sua mudança, não queira já fazer algo drástico, algo brutal, porque às vezes você tem que começar realmente de pouco em pouco para ir mostrando passo a passo que aquilo ali não é uma coisa momentânea, é algo que veio para ficar. Assim, até para a gente mudar esse diálogo interno, essa narrativa, a gente precisa de ter outra narrativa para colocar no lugar. Então, por exemplo, no caso do ascendente, eu fiz uma outra afirmação, vou ler para vocês. Eu assumo um poder maravilhoso que a minha voz e o meu conhecimento têm e entrego isso ao mundo. Olha eu fazendo aqui. E aí, eu não só afirmava, eu tomava decisões. Então, numa roda de pessoas, eu tentava minimizar a fofoca. Eu ia parar? Não, mas eu tentava minimizar. Eu tentava minimizar conversas superficiais. Eu tocava no assunto de um vídeo que eu vi, eu tocava no assunto de um livro que eu li, para provar que eu estava mudando. Eu não tinha mudado ainda, mas eu estava mudando, já não era mais a mesma. Tenho Lua em Escorpião na casa 6, eu sempre vi esse ponto, né, muito negativo e tal, de ser uma pessoa desconfiada, rancorosa, e aí eu construí outra afirmativa em cima. É uma das, tá? Eu tenho várias. Eu tenho o dom de ler o ser humano. Escorpião é muito investigativo, intuitivo. Eu tenho o dom de ler o ser humano e, desse modo, eu o sirvo, porque está na casa 6, esse posicionamento, contribuindo para a sua transformação. É isso que eu faço. E é tão interessante isso, gente, tão interessante, tão bacana, que às vezes não, quase sempre nos feedbacks, nos comentários de alguém nossa, você me descreveu, ou então a pessoa, as minhas clientes falam: nossa, eu fui transformada, eu realmente não fui a mesma, desde que eu entrei para o DNA, minha vida transformou. Então, assim, tudo que eu afirmo e a forma como eu vejo, a forma como eu me vejo, que eu vejo meu trabalho, que eu narro a minha vida e todos os acontecimentos, assim é. Assim é e ponto. E, de fato, é como se a realidade se dobrasse. A realidade se dobra para nós. Então, se você acredita que você não faz nada que presta você vai fazer. E mesmo que as pessoas falem, não vai adiantar. A não ser que você é aquela pessoa, isso acontece, que você fica falando que você, eu não faço nada que presta, mas no fundo você acredita que você faz. Aí é outra história, né? O que você vai fazer? Você vai pegar o seu sol, olhar as características do seu sol, pesquisa. Se você não quer fazer um mapa natal, se você não quer fazer nada, pesquisa. O que esse sol significa? O que essa lua significa? O que esse ascendente significa? Quais características positivas? Não queira nem saber as negativas. Quais características positivas tem? Então quer dizer que tem isso aqui de bom? Então
você começa a afirmar, criar afirmações. Gente, hoje em dia com o ChatGPT, não tem desculpa. Eu criei as minhas todas com o ChatGPT, porque eu pedi para fazer logo umas 30, assim, sabe? Eu coloquei os posicionamentos do meu mapa, e aí eu fui por partes, e ele foi criando afirmativas de eu assumo que eu sou assim, eu assumo que a minha voz tem poder, eu assumo que a minha voz, ela me gera dinheiro, porque, de fato, os meus conteúdos me geram dinheiro. De onde que vêm os meus clientes? Dos meus conteúdos. Então, a minha voz, ela é lucrativa, o meu conhecimento é lucrativo. Então, eu coloco várias afirmações nesse sentido e eu sempre coloco, eu assumo. É como se você estivesse realmente dando um decreto, é muito forte quando você assume. Sabe quando você assume que você errou? Nossa, eu assumo que eu errei. Tem um peso, tem uma coisa ali de não tem mais nada o que colocar ali, você assumiu. Então, eu sempre uso dessa forma. Eu assumo que eu sou essa pessoa. Eu assumo que isso aqui é para mim. E por aí vai. E, claro, como eu falei com vocês, além de mudar o diálogo interno, que é isso é no dia a dia. Não é só quando você está afirmando, é no dia a dia. Quando as ervas daninhas elas aparecem, você fala, não, isso aí era a minha versão anterior. A minha versão atual não é assim. Ela é desse jeito. E também os pequenos passos possíveis, né? As mínimas ações viáveis para mostrar para você, para a sua autoimagem, o seu velho eu que você mudou, que você está mudando e que você não é mais aquela pessoa de antes. Pare de dar alimento para essas vozes erva daninhas. Se dá muito alimento para elas e passa pouco tempo dando alimento para essas vozes que te enriquecem, que vão realmente mudar a sua narrativa. A forma que você vai contar a sua história vai ser diferente. Para também de contar a sua história de forma muito negativa. Uma vez, uma amiga minha me falou assim, eu tinha isso lá na adolescência. Eu gostava de uma pessoa, essa pessoa não queria assumir o relacionamento. E eu lembro que eu ficava o dia inteiro falando com ela sobre isso, o dia inteiro. E nisso, ela me deu um conselho muito sábio que eu utilizo até hoje na minha vida. Para de falar sobre o assunto. Ou então muda a forma de falar sobre o assunto. Isso é a maior verdade. Se você não consegue mudar uma situação, para de falar sobre isso. Vai falar de outra coisa. Porque fulano não me quis. Vai falar de outra coisa. Porque o problema deu errado. Então, se deu errado, deu errado. Eu não estou falando para você negligenciar o que você sente. Eu não estou falando para você não falar sobre. Mas diminui a forma, diminui a quantidade de vezes que você fala sobre o problema, diminui a forma, melhora a forma como você fala sobre o problema. Eu gosto muito de falar assim, nossa, isso aqui já está no passado. Isso aqui já foi, né? Porque o que não tem remédio, remediado está. E o que tem remédio, a gente vai resolver no decorrer. Não adianta ficar ali o tempo inteiro remoendo aquilo ali. Então, cuidado como você está narrando o seu dia, narrando a sua vida, falando sobre as pessoas ao redor, falando sobre o mundo. Essas coisas de, o mundo tá muito ruim, tá tudo muito ruim. Eu estava comentando no curso de noivos, que a gente, quando ficou noivo, né, escutou muito. Ninguém está casando mais, ninguém não sei o que, não quer casamento, ninguém quer ter filho mais. E aí, depois que eu fiquei noiva, gente, o tanto de gente que eu estou vendo casar, e eu não estou falando na internet, não, gente aqui próximo de mim, gente aqui da minha cidade, que, sei lá, que estudou comigo, casando, ficando noivo, tendo filho. O que a gente decide acreditar? Os olhos são nossos. É a gente que escolhe o que a gente quer enxergar, como a gente quer enxergar, entende? Então, cuide muito disso. Comece a plantar sementes que vão germinar e você vai nutrir essas sementes, você vai semear, você vai cultivar para que você tenha resultados diferentes. Eu te garanto, como 1 mais 1 é 2, que você vai ter resultados diferentes se você começar a fazer isso. Se você quer entender isso com mais profundidade, aí você pode fazer o seu mapa natal comigo, que aí você vai entender de fato, nossa, ponto por ponto do que esse mapa representa, do que você tem de bom, quais são os desafios também que você tem. Você pode também fazer uma consulta astrológica, tá? Estou explicando aqui os meus serviços, caso você queira esse apoio, essa orientação. Então, você pode fazer uma consulta, que é algo pontual. Malu, minhas áreas estão todas boas, mas essa área aqui está me pegando, nada que eu faço consigo resolver. Você pode ir para ela também, que é uma forma a mais de você mudar o resultado. Porque além de você mudar a narrativa e mudar a forma como você está vendo a sua vida, você vai entender realmente o que está travando ali a sua vida. Porque às vezes, sim, é a narrativa, mas às vezes é algo que você não percebe. Como eu falei, a sua narrativa está tão inconsciente que não é como eu, no caso que eu falei para vocês, poxa, eu tenho vergonha de andar aqui, então eu vou ficar escondida. Era uma coisa que estava clara para mim. No seu caso, você pode ter várias narrativas, que eu até falo que a casa 12 é um ponto onde mostra todo o nosso enredo inconsciente que está guiando a nossa vida e a gente não sabe. Então, se você quer resolver uma área específica, a consulta astrológica ela é ideal.
Agora, se você quer realmente reprogramar toda a sua vida, toda a sua narrativa, área por área, aí o DNA astral, ele é o ideal, porque você vai realmente passar por área, ponto por ponto, não só entendendo a raiz dos problemas, mas como resolver os problemas, e é super terapêutico, certo? Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui abaixo, você pode ver todos os serviços, como é que funciona, pode me chamar no WhatsApp, para a gente trocar uma ideia e você tirar suas dúvidas. Se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir todo esse vídeo. Eu espero que você realmente aplique isso. Eu te garanto que vai funcionar. Para de ficar achando que não vai funcionar, que nada do que você faz resolve, porque isso está na sua cabeça. Eu já falei várias vezes e falo sempre nos atendimentos. Tem gente que nunca fez uma terapia, tem gente que nunca fez um DNA astral na vida e conseguiu mudar a vida. Então, assim, para de ficar achando que você precisa de mais método, mais não sei o quê. Para. Comece a aplicar aquilo que você já está tendo em mãos. Depois que você aplicar de verdade o que você tem em mãos, aí você vai subindo passo a passo, tá? Mas se você chegou até aqui, deixa seu like. Eu sempre gostei dessa fala. Deixa seu like, se inscreva no canal e, se possível, comenta aqui o que você gostou, o que você não gostou, o que você quer ver mais aqui, para que eu possa trazer mais vídeos para vocês. Beijo, até a próxima.